é a segunda vez que eu sou convidada. A primeira vez foi para dar o treinamento com as diretoras e hoje trago diretores e também trago consultoras para falar de um tema que eu gosto muito, que foi, inclusive, a razão pela qual eu entrei na Mercedes foi o desenvolvimento de consultoras e desenvolvimento de carreira. Para quem não me conhece, eu tenho certeza que uma grande maioria, meu nome é Josiane Barbosa, eu me tornei diretora futura executiva esse mês, com a formação da minha terceira diretora, sou de São Paulo, sou agora da área da Isabela Nova, sou a segunda geração da Isabela, minha querida diretora é a Tatiana Sachelli. Eu, de formação, sou fisioterapeuta, como Isabela, como Tatiana, conheci a Mary Kay através da Tatiana, que também é uma fisioterapeuta. Eu estou contando isso para vocês entenderem por que eu gosto muito de falar sobre iniciação. Gente, desculpa, a gente retornou aqui então a imagem, né? Vou colocar aqui a aula. Vou colocar aqui a aula novamente para vocês, tá? Só um instantinho. Enquanto eu vou colocando, eu vou terminando de falar. Então, como eu disse, eu não conhecia a Mary Kay, eu não sabia que essa empresa proporcionava algo diferente de outras empresas. Eu nunca trabalhei com vendas, eu nunca trabalhei com cosméticos, minha área era completamente diferente. Mas tinha a minha curiosidade de saber o que a Tatiana estava fazendo no negócio. Quando eu fui conhecer a Mary Kay, a Tatiana me apresentou os produtos, fez uma sessão muito rapidamente, obviamente eu adorei os produtos, mas ela me apresentou algo que me fez entrar na Mary Kay. Foi o plano de carreira, foi a possibilidade de trabalhar com pessoas. Eu me tornei fisioterapeuta, escolhi fazer faculdade de fisioterapia porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, de lidar com o ser humano, de ajudar de alguma forma, de poder tocar, ajudar e fazer algo por alguém. Foi por isso que eu entrei na fisioterapia e quando eu descobri que eu poderia fazer isso na Mary Kay, só que de uma forma diferente e ter ganhos diferenciados por conta disso, isso de fato me chamou muita atenção. Depois dentro do negócio, eu fui descobrindo outras coisas que hoje me fazem ficar mais apaixonada por essa empresa, que é a flexibilidade de horário. Eu não sabia que eu gostava tanto de poder determinar os meus horários. Eu entrei por conta do dinheiro, né? Então, se vocês me perguntarem qual foi a razão inicial pela qual eu entrei, foi poder ganhar dinheiro trabalhando com equipe.
equipe, com liderança. Isso foi o que me fez entrar. Estando dentro do negócio, eu fui descobrindo outras coisas maravilhosas, como a flexibilidade de horário, a dona do próprio negócio, não ter trabalhado de acordo com o meu ritmo, os reconhecimentos são maravilhosos e graças a Deus que o produto que a gente tem, que a Mary Kay tem, é um produto maravilhoso, que é muito fácil de trabalhar com ele. Com certeza eu estaria na Mary Kay, mesmo que Mary Kay vendesse vassouras, porque eu não entrei por conta do produto, eu entrei por conta do plano de carreira. Mas, como eu disse para vocês, ainda bem que é cosmético, porque quem não usa cosméticos hoje, quem não compra pelo menos um batom, eu não conheço. Então é muito mais fácil a gente atrair pessoas para o negócio se a gente tiver isso em mente, que a gente trabalha com o melhor produto, que é um produto de fácil comercialização que todo mundo vai comprar o cosmético. Essa é minha primeira dica para que vocês atraiam pessoas para o negócio, tá? Então, hoje a minha aula é muito envolvida nisso. Como desenvolver a habilidade de atrair, convidar e iniciar pessoas. Porque essa habilidade, muita gente fala que a iniciação é só para algumas pessoas que sabem falar do negócio. Mas o grande segredo da Mary Kay de iniciar não é você saber tudo sobre a Mary Kay. O grande segredo está em como você convidar pessoas, como você atrair as pessoas. Porque o mais importante, eu falo isso para as minhas consultoras, que não é tudo que você vai apresentar, é como você vai convidar. Porque às vezes a forma como a gente convida as pessoas faz com que ela diga não logo de início. Eu falo para elas, trabalhem para que o convite de vocês sejam atrativos. Porque se vocês conseguirem agendar e sentar com ela para apresentar um negócio, eu tenho certeza que quase uns 80% das entrevistas de iniciação que vocês vão fazer, vocês vão ter resultados positivos. Porque quando a pessoa ela entende como funciona essa empresa, os ganhos, como trabalhar, eu nunca, nenhuma, isso eu posso garantir para vocês, nenhuma das entrevistas que eu já fiz, nesses 4 anos de Mary Kay, a pessoa disse para mim que não gostou do plano de negócio. Não significa que ela entrou, mas todas, eu sempre pergunto, o que você achou do negócio Mary Kay? Todas, sem exceção, pode ser que elas estavam, querendo ser educadas e não falaram, a realidade, mas todas sempre me disseram que era um negócio muito bom. Algumas falavam, hoje para mim não é o momento, eu acho que não agora, algumas falaram que tinham outros projetos, que queriam desenvolver outras coisas, e que não queria, mas que o negócio era perfeito. Então a grande é que a gente conseguir sentar para apresentar o negócio, a probabilidade dessa pessoa entrar para o negócio é muito grande. Então, o mais importante não é só saber falar dos mínimos detalhes da empresa, porque falar da Mary Kay é muito simples. O grande segredo está em como no antes, no como eu convidar, no como eu atrair, como eu devo me comportar. E a gente tem um passo a passo de como fazer isso. E é esse passo a passo que eu vou passar para vocês, que é exatamente o passo a passo que eu faço com as minhas entrevistas, com os meus convites, tá? Bom, eu acho que a Patrícia deve ter travado o chat, né, Patrícia? Mas aí depois no final vocês podem me fazer perguntas, ok? Bom, a formação da equipe, para eu entender uma coisa que é muito importante, é por que eu quero também convidar pessoas para o negócio. Eu não vou falar de ganhos para vocês, porque uma aula fica muito extensa. A minha aula de iniciação ela é um pouco mais comprida, mas a gente precisa entender que quando eu trabalho só com as vendas, eu sou limitada, eu tenho um ganho limitado. Por isso que eu digo que a equipe é muito mais do que a soma de suas partes. Porque quando eu começo a trabalhar com formação de equipe, se eu penso em ganhos ilimitados, não aqui pensando só na atividade em si, mas falando de ganhos, eu entendo que eu tenho os meus maiores ganhos. Os ganhos ilimitados, eles vêm da carreira, eles não vão vir das vendas, tá? Então, quando eu trabalho só com a consultoria de beleza, eu me limito a ganhar até 40%. Quando eu começo a visualizar uma carreira, eu estou visualizando aí ganhos ilimitados. Vocês já pararam para pensar o que são ganhos ilimitados? Não ter limite, né? Isso para mim foi muito atrativo, não ter limite. Então, comecem a estudar o negócio
gosto de vocês, para que cresça um desejo ardente em vocês, de vocês se tornarem equipe, vocês entendendo o quanto vocês podem desenvolver e o quanto vocês podem ganhar com esse negócio, tá? Se Ana Mercedes dizia que nada acontece até que a gente venda algo. Uma coisa importante é eu entender, né, que as duas coisas estão atreladas. Eu não inicio pessoas se eu não passar primeiro pela venda com ela. E é importante isso. É importante que vocês comecem primeiro com a venda. Primeiro a pessoa se torna minha cliente. Depois ela se torna minha consultora. Quando eu sigo essa ordem, eu tenho uma consultora muito mais forte, eu tenho uma consultora que entende melhor do negócio, que acredita melhor no negócio. E eu também ganho ela primeiro como cliente. Eu, no meu início como consultora, eu pulei algumas etapas. Eu queria muito ser diretora muito rápido. E como eu trabalhava, estudava, eu tinha uma bebê recém-nascida, comecei na minha, na verdade eu estava grávida de 8 meses, mas logo a minha filha nasceu, eu tinha alguns desafios em relação a tempo. Então eu pulei um pouco essas etapas de passar a pessoa não ser minha cliente. Eu já apresentava o Mercedes, já apresentava o negócio em seguida. E eu me arrependo de ter feito dessa forma, porque eu perdi uma cliente e perdi uma consultora, porque ela nem comprou e ela nem iniciou. Então, o mais ideal é que vocês passem por esse processo, façam sessão, agendo a sessão com ela se torna minha cliente, vou fazer a apresentação do negócio no mesmo dia. Se eu puder, de preferência não, né? Se vocês perguntarem a minha opinião, eu vou dizer para vocês sempre, nunca façam a apresentação do negócio no mesmo dia que vocês venderam para ela. Se eu sou cliente e a Tatiana tivesse feito uma sessão em mim e eu comprasse ali 200, 300 reais de produto, mas no mesmo dia ela me falasse da oportunidade de negócio, obviamente que eu não ia comprar o produto, né? Eu ia falar, não, Tati, então eu não vou comprar, eu vou iniciar. Eu posso me desenvolver e ser uma excelente consultora, ou simplesmente eu posso ir ali na vantagem e querer comprar aqueles produtos porque eu comprar. Opa, eu estou comprando aqui alguns produtos, os mesmos que vêm no kit, eu estou gastando mais de 300 reais e do kit eu gasto 149, então eu quero o kit. Então é nesse sentido. Então, de preferência, que vocês façam primeiro a sessão, que primeiro ela se torna sua cliente, depois vocês vão oferecer o negócio. E entender que a pessoa para quem eu estou apresentando o negócio, ela tem que conhecer o produto dessa empresa, ela tem que também se apaixonar e ver que esse produto, ele é bom, porque quando eu apresento o negócio para uma pessoa que já usa o produto, uma pessoa que pelo menos já conhece, ela tem uma visão diferente, porque ela vê que o produto é bom, vai ser fácil, porque se eu gostei e eu quero comprar ou eu comprei, as outras pessoas também vão gostar. Então, ela vai ver o negócio de forma diferente, tá ok? Então, é importante que eu comece vendendo para minha cliente, tá? Toda a sessão ou toda a apresentação, porque não necessariamente a gente só faz sessão. Hoje em dia, quando eu comecei na Mercedes, praticamente 90% do nosso trabalho eram através das sessões de beleza. Não existiam muitos eventos como existe hoje. 4 anos parece pouco, né? Parece que, nossa, 4 anos foi ontem. Mas se falando em termos de trabalho, né, já faz muito tempo. Não se faziam tão muitos eventos como se tem hoje. Não se tinham tão forte a venda no caminho, as abordagens frias. Era praticamente só sessão. Então, por isso que eu tenho hábitos, e tenho certeza que as diretoras também, um pouco mais aí dessa época, têm um hábito muito de falar sobre sessão. Mas que seja numa sessão, ou numa demonstração com ou numa venda, seja numa venda para uma pessoa, uma venda no caminho. A gente tem que ter sempre 3 objetivos com essa cliente. Fiz a minha sessão, fiz a minha apresentação, ela comprou ou não, ela comprou, desculpa, fiz uma demonstração para uma pessoa, eu tenho que ter em mente que eu preciso cumprir 3 objetivos com ela. O primeiro objetivo sempre é reagendar um novo encontro. Uma vez que eu fiz uma sessão de cuidado com a pele, qual será o novo agendamento, o novo encontro que eu vou fazer com a minha cliente? Uma de maquiagem, uma de fragrância spa,
eu vou agendar um novo encontro com ela, tá? Porque se toda sessão que eu fizer, se toda demonstração que eu fizer, eu agendar um novo encontro, eu sempre vou ter a minha agenda cheia. O que acontece é que a gente sempre, numa grande maioria, sai de uma sessão sem ter uma outra sessão já agendada. E aí a gente fica igual uma louca, porque a gente não consegue agendar. E às vezes passa a semana, a minha agenda está completamente vazia, porque eu não estou reagendando o próximo encontro com a minha cliente. Então eu reagendo um novo encontro. O meu segundo objetivo é vender para ela os produtos que eu estou apresentando. Se eu fiz uma sessão de cuidado com a pele, qual é o meu objetivo? Vender os cuidados, né, o kit básico, pelo menos, de cuidado com a pele. E o meu terceiro objetivo é fazer o convite para ela conhecer a oportunidade de negócio. E é o que eu vou ensinar vocês a fazer, vou falar como que eu faço, como eu ensino as minhas consultoras, como fazer esse convite. Se em toda demonstração, se toda pessoa, se eu apresentar o produto na RP, eu cumprir com esses 3 objetivos, eu nunca vou ficar com a minha agenda vazia, eu nunca vou sair sem vender e eu sempre vou ter pessoas para iniciar. Na semana passada eu tive um treinamento com algumas consultoras que são líderes. E eu fiz a seguinte pergunta para elas. Quantas pessoas na semana passada, a gente estava numa terça-feira, então eu perguntei da semana passada, quantas pessoas na semana passada vocês ofereceram oportunidades de negócio? Aí algumas delas me responderam que tinha oferecido para 15 pessoas. E aí eu perguntei, tá, dessas 15 pessoas que você ofereceu, como você fez esse convite? Como você ofereceu o negócio, a oportunidade de negócio na RP? Eu mandei lá no Facebook, eu postei que ia ter uma apresentação online do negócio. Eu mandei um e-mail. Ok, quantas pessoas responderam? Aí uma respondeu que 2 responderam, a outra respondeu que 1. Eu falei, ok. Primeiro a gente precisa entender que na RP são números. Quanto mais pessoas eu apresento o produto, mais eu vendo, e quanto mais pessoas eu ofereço o negócio, mais pessoas também eu ensino. Só que como eu estou oferecendo esse negócio? Isso é importante, porque se eu simplesmente jogo uma informação, eu marco lá 15 pessoas no Facebook, eu mando e-mail para 15 pessoas, isso para mim não é oferecer oportunidade de negócio, tá? Para mim hoje não é. Oferecer oportunidade de negócio é eu pegar um telefone, ou eu entrar em contato, seja pessoalmente, ou eu fazer uma sessão e falar, Izzy, eu achei você tão simpática, você é uma pessoa tão carismática, muito comunicativa, eu tô falando isso daí porque ela realmente é, que a consultora da minha unidade eu conheço. Você é muito comunicativa, você é muito simpática, eu percebi isso durante a sessão, percebi isso durante a apresentação do produto, eu tenho certeza que você seria uma excelente consultora de beleza da Mary Kay. A Mary Kay tem uma oportunidade grandiosa para pessoas como você. E eu gostaria muito de trabalhar com você, Mary Kay. E gostaria de apresentar esse negócio para você conhecer. Você teria, Izzy, alguma razão para não tomar um cafezinho comigo e a gente conversar um pouquinho sobre o negócio, Mary Kay? Isso é convidar. Isso é fazer o convite para a apresentação da oportunidade de negócio. Então, as consultoras para quem eu perguntei, elas de fato não tinham oferecido. Elas só tinham jogado uma informação. Então, o que acontece com a iniciação é isso, está faltando números. Não é porque vocês não estão iniciando, eu não estou iniciando, é porque nós não estamos oferecendo, nós não estamos convidando as pessoas adequadamente. Porque eu tenho certeza que se para 10 pessoas que eu fizer esse convite, em média, 7 pessoas, metade que seja, vai sentar comigo para ouvir do negócio. Se eu fizer entrevista de iniciação com 5 pessoas, 3 pessoas vão entrar para o negócio. Se na semana, então, eu faço esse convite dessa forma para 10 pessoas e consigo, vamos colocar aqui metade, 5 entrevistas. De 5 entrevistas eu consigo, que seja 2 ou 3 inícios por semana, são 3 inícios. Se a gente repetir esse mesmo processo todas as semanas do mês, que são 4, eu vou ter 3, 6, 9, eu vou ter 12 inícios. Eu consigo sim entrar em qualificação em um mês, trabalhando um mês. Agora eu preciso, como eu disse para vocês entenderem que na LT são números, e eu preciso aprender a convidar as pessoas para o negócio. Eu mandar um e-mail, eu dar uma informação e achar que isso é convidar as pessoas, isso não é convidar. Tudo bem? Bom, então eu tenho esses 3 objetivos que eu preciso cumprir sempre, com toda pessoa para quem eu apresentar
minha cliente, ou ela vai ser minha consultora. Porque se eu apresentei um negócio para minha cliente, então eu fiz a sessão, acabei de fazer uma sessão com a Izzy. Izzy comprou um kit básico. Gastou aí, vamos colocar, gastou R$200 comigo, como consultora. Comprou os produtos que ela queria. Apresentei o negócio para ela. Ela me fala que não quer. Ok, não tem problema. Eu adquiri experiência, ela conheceu oportunidades de negócio, ela não vai ser minha consultora, mas vai ser minha cliente. Tudo bem, gente? Então vocês nunca vão sair perdendo. Ofereçam sempre para todo mundo, para todas as clientes. Não tenham preconceito, tá? Nunca tenham preconceito. Nem na hora de oferecer uma sessão e muito menos na hora de oferecer um negócio. Muitas pessoas acham que a oportunidade de negócio é só para aquelas pessoas que estão desempregadas, para aquelas coitadas, né, que não têm um emprego, que nunca trabalharam, que estão deprimidas. Mary Kay é para essas pessoas também, mas Mary Kay é principalmente para aquelas pessoas que têm visão de negócio, para aquelas pessoas empreendedoras que querem uma mudança de vida, que precisam de algo diferente na vida delas. Tem muitas pessoas, e Mary Kay, vocês conhecem, pode até ser que essas pessoas estejam aqui na sala, eu não estou vendo aqui todo mundo que está, que tinham um bom trabalho, um excelente trabalho, que tinham um negócio, que eram muito bem de vida, que não precisava, entre aspas, da Mary Kay. Mas essas pessoas visualizaram, são visionárias e encontraram algo em Mary Kay que era o que faltava na vida delas. Eu vou falar um pouco disso mais pra frente para vocês. Então, ofereçam para qualquer pessoa. Mesmo aquela pessoa que você achar que não tem interesse, seja lá qual razão for. Nunca tenha esse preconceito, porque a gente nunca sabe os motivos que levam a pessoa a fazer, mas a gente nunca sabe a necessidade dessa pessoa, né? Agora, se a gente não oferece, a gente realmente nunca vai saber. E o não, a gente já tem, não é isso que a gente aprende? O não a gente já tem, agora a gente tem que ir em busca do sim, tá? Outra pergunta que todo mundo tem, toda cultura tem, mas para quem que eu vou oferecer o negócio? Onde eu vou encontrar? Quem são essas pessoas? Onde eu vou encontrar essas pessoas? A gente já sabe que é em qualquer lugar, né? Mas eu gosto, e eu trabalho, eu sou uma pessoa muito analítica. Quem me conhece sabe, né? Eu tenho que ter tudo ali muito bem escrito, eu analiso tudo, eu crio várias estratégias, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Eu gosto de trabalhar com uma lista bem simples. Essa lista aqui é só uma ideia, tá? Eu faço dessa forma, porque às vezes eu penso, assim que eu vou oferecer agora o negócio, né? Tudo bem que toda sessão que eu faço, eu vou oferecer para as pessoas. Mas mesmo quando eu não tenho sessão agendada, eu tenho que oferecer oportunidades de negócio. E quem serão essas pessoas para quem eu vou oferecer? E aí eu gosto de ter uma lista, só que com características. Eu fiz isso, a minha irmã, ela se tornou consultora. Hoje, infelizmente, ela não está desenvolvendo o negócio por conta de outras questões do trabalho dela. Mas quando eu comecei a desenvolver, a minha irmã entrou na Mary Kay também por conta do plano de negócio, tanto que das 3 consultoras que a minha irmã iniciou, uma hoje é diretora, que foi minha primeira diretora que eu formei, a Zilda, e eu estou desenvolvendo a segunda, mais uma outra diretora que também é consultora da minha irmã. Em resumo, as 3 consultoras que a minha irmã iniciou, uma delas se tornou diretora, uma está em processo para entrar em qualificação e a outra também está começando a formar a equipe dela. São 3 mulheres muito visionárias. Pena que a minha irmã teve que dar essa parada. Mas como que eu trabalhei? Foi a primeira pessoa que eu comecei a trabalhar com essa lista. Porque a minha irmã, assim como qualquer outra consultora, e eu também, às vezes pensava, para quem que eu vou oferecer? Né? Quem são as minhas potenciais iniciadas? E aí eu pensei, como que eu posso trabalhar, então, para elas pensar nessas pessoas? E aí eu comecei por características. Passei essa lista para minha irmã. Falei assim, agora você vai me fazer o seguinte, pense em 2 pessoas para cada característica. Para cada característica. É o que está aí no slide para vocês. Depois eu vou mandar essas aulas e vocês vão poder montar essa lista. A primeira característica, pense em 2 mulheres que vocês conheçam que sejam comunicativas e carismáticas. 2 mulheres que querem uma renda extra. 2 mulheres que vocês conheçam que gostam de produtos de beleza e maquiagem. 2 mulheres, 2 mulheres que desejam ter um negócio próprio. 2 que já trabalham na área da beleza. 2 que tenham filhos pequenos. 2 mulheres que vocês conhecem que estejam insatisfeitas com o trabalho atual. 2 mulheres que querem ter uma atividade qualquer, de repente se
Eu tenho várias consultoras assim, que se aposentaram, mas não queriam ficar em casa sem fazer nada, queriam uma atividade. Duas mulheres que desejam crescer profissionalmente, duas que gostam de reconhecimento, que sempre estão antenadas na moda, na área da beleza, gente, a lista é infinita. Mulheres que gostam de trabalhar com liderança, com perfil de liderança, mulheres que desejam ter qualidade de vida, porém com trabalho que proporcione ganho de relevância, tá? Tem outras, aqui eu só coloquei algumas. Então eu ia por lista. E com a Lilian, que é essa consultora da minha irmã, eu estou fazendo exatamente da mesma forma. Nós estamos indo por essas características. E aí, pensando nessas pessoas, o que a gente vai começar a fazer? Entrar em contato com elas. Que seja para agendar uma sessão, ou que traz já pensando aí com foco na iniciação. Mas independente se eu tenho essa lista ou não de pessoas, eu sempre vou oferecer para todas as minhas clientes, todas as pessoas que eu apresentar o produto, eu ofereço oportunidades de negócio, tá? Bom, eu tenho 10 passos. O passo a passo da iniciação, eu dividi em 10 etapas. São 10 etapas que eu preciso fazer para ter sucesso na minha iniciação. Eu vou falar delas uma por uma, tá? A primeira é identificar a potencial iniciada, segunda, agendar a entrevista, terceira, apresentar a imagem, assim vai. Eu não vou falar uma por uma aqui agora, de acordo com esses slides, porque eu vou falar mais em detalhes, etapa por etapa, tá? Então, para mim, o primeiro passo do sucesso da iniciação está em identificar essa potencial iniciada e fazer o convite, tá? Eu digo que nós somos caça-talentos, né? A gente oferece para todo mundo, certo? Só que tem pessoas que a gente tem um feeling diferente, a gente tem que criar isso, que às vezes numa sessão, pode ser que a gente aprendeu numa sessão, a gente vai escolher uma sessão com 5 pessoas, por exemplo, nós vamos escolher 2 pessoas para apresentar o negócio. Agora, como que eu escolho essas pessoas? Eu tenho que estar muito atenta em tudo que ela fala, como que ela se comporta, né? Como que é essa pessoa? Mesmo que uma pessoa que eu conheça, eu tenho que observar alguma coisa. E principalmente se eu estou conhecendo essa pessoa naquele momento. Que a gente tem que estar muito atenta. Eu estou ali fazendo a sessão, eu estou ali fazendo a demonstração, mas eu tenho que estar com as minhas antenas ligadas em tudo que está acontecendo, o que ela fala, como ela se comporta, o que ela comenta. E eu também posso, sem ser indelicada, eu posso fazer algumas perguntas. Pergunta, do que você trabalha, Izzy? E aí eu vou entendendo um pouco mais sobre ela, sem falar para ela o que eu estou interessada, que é oferecer o negócio para ela. Eu posso fazer algumas perguntas para entender como que eu vou convidar. Então, aonde eu convido essa mulher? De que forma eu posso convidar ela? E quando eu fico atenta a essas características, a esses detalhes, eu consigo fazer um convite mais atrativo, tá? Se eu faço um convite, se eu falar para ela, você gostaria de ser uma consultora de beleza? Você gostaria de entrar para a Mary Kay? De trabalhar com a Mary Kay? De vender cosméticos? A maioria vai responder não. Eu respondi não. Porque quando a Tati, ela não chegou a falar comigo diretamente pela primeira vez, mas foi meu marido que falou do negócio. Ele falou, por que você não vende isso daí? Eu disse, não, eu não quero vender cosméticos. Eu não estudei para vender cosméticos, né? Eu nunca vendi nada, nunca gostei de vender, nunca gostei de cobrar, então não me interessou. Depois Tati me mandou uma pasta com várias coisas, jornalzinhos de unidade, aplauso, algumas coisas, também não me interessou, né? Porque as pessoas, elas não querem entrar para a Mary Kay, elas não querem vender cosméticos. Elas querem, algumas sim, né? Sempre tem algumas que querem vender, que querem entrar para a Mary Kay. Eu estou dizendo numa grande maioria. Então não é dessa forma que eu convido as pessoas. Agora, quando a pessoa fala para mim, Josi, você é uma pessoa que se relaciona muito bem, eu vi que você gostou ali do produto, a pessoa bem carismática, assim como eu falei para a Izzy, né? Você tem potencial para desenvolver a Mary Kay. A Mary Kay, ela tem o outro lado do negócio, que não é só com venda, que você pode desenvolver essa sua habilidade e ganhar em todos os sentidos por conta dessa sua habilidade que você tem de relacionamento. Eu já ia falar, opa, né? Essa mulher falou algo interessante. Primeiro que ela me elogiou, né? Falou que eu sou carismática, que eu sou comunicativa, e que eu posso usar isso, que tem outro lado que não é só venda. Então a gente tem que estar atenta nessas características, nesse tipo de comportamento, para que esse convite
saia dessa forma, para que eu entre ali, ó, exatamente no ponto X da questão com ela, tudo bem? Então eu vou elogiar, eu vou dizer que seria um prazer ter ela trabalhando junto comigo na NRT. Não foi isso que eu falei para ele, eu disse, nossa, Isa, você é tão comunicativa, né? Você é tão alegre, tão animada, tão carismática. Para mim seria um prazer trabalhar com você na NRT. Você pode se desenvolver muito na NRT. E a NRT vai ter aí uma pessoa maravilhosa desenvolvendo esse negócio. Eu gostaria que você me desse, Isa, a tua opinião sobre a oportunidade de negócio na NRT. Gostaria de sentar para tomar um café, sei lá, o que vocês, né, quiserem, dependendo daí da região de vocês, onde vocês moram, né, se é um lugar mais quente. Aqui em São Paulo a gente gosta muito de tomar café em padaria, eu pelo menos adoro, então eu sempre falo em tomar café. Gostaria muito de sentar com vocês de meia horinha para a gente conversar sobre negócio, para que você me dê a sua opinião sobre o negócio, né? E vou dizer para vocês, gente, a maioria das pessoas aceitam, a maioria, né? Não sei se eu não estou vendo estar na sala, mas as minhas consultoras que trabalham um pouco mais de perto comigo sabem que realmente funciona quando eu faço dessa forma. E é exatamente assim que eu faço, tá? Uma outra, tem alguma, isso vai vir depois que eu falo agora, mas nesses slides eu quis colocar isso aqui para vocês, para que a gente também fique muito atento em relação a alguns erros que a gente comete na hora de vender, na hora de oferecer, foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Não pergunta se ela quer ser consultora ou vender mérito, tudo bem? Apenas agende com ela e não fale também, não dê detalhes, e nem fale quanto custa o kit, tá? Então, nessa hora que eu faço o convite, eu faço exatamente dessa forma. Eu toco o vídeo e eu agendo o dia com ela. Esse agendar é para, no máximo, 2 dias depois que eu fiz esse convite. Porque se eu agendo lá na outra semana, lá no outro mês, esse contato, ele esfria, esse interesse dela esfria, né? Então, ali está na chama, no momento, ela fala assim, nossa, deixa eu ver. Ela vai lá, então, alguma vez no site, dá uma olhada, eu posso pegar o folheto, ela lê, ela conversa com o namorado, com o marido, ela está ali mais envolvida. Se eu demoro muito para apresentar, ela vai perdendo esse interesse, né? Ela vai esquecendo. Então é importante que eu agende para no máximo 2 dias depois que eu fiz esse convite. E não vou dar detalhes nenhum. Se ela me perguntar alguma coisa, eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, vou te falar de tudo, mas eu gostaria muito que fosse no dia do nosso encontro. Mas eu deixo com você esse folheto que chama Amo o que você faz e faça o que você ama, que era o antigo Oportunidade Perfeita, aquele folheto Oportunidade Perfeita que a gente tinha, tá? Então eu deixo, porque eu vou deixar esse material com você, e você pode ficar à vontade para também pesquisar na internet, mas eu não dou detalhe nenhum, tá? Porque às vezes ali a gente vai falando de qualquer jeito, a pessoa entende tudo errado, né? Então não é interessante eu ficar dando detalhes do negócio, vai ser somente no dia que eu sentar para apresentar o negócio para ela, tudo bem? Ok? Bom, agendei, o segundo passo então é agendar a entrevista. Eu já falei para vocês, né? Acabei de falar, agende para no máximo 2 dias, tá? Para o contato iniciar, então o agendamento. O passo 1 é fazer o convite, o segundo passo é agendar a entrevista, o terceiro passo, que é para mim um dos mais importantes. Eu digo que eu vou muito mais bem arrumada, numa imagem muito melhor, uma imagem profissional muito melhor no dia que eu vou fazer a entrevista. Muito mais do que quando eu vou fazer a sessão. Às vezes quando a gente vai fazer a sessão, obviamente a gente vai muito bem arrumada, maquiada, mas no dia que eu vou apresentar o negócio, eu não sei, tem alguma coisa diferente, né? A minha roupa, ela fica mais bonita, eu me arrumo melhor, eu me preocupo mais com o meu cabelo, eu faço uma maquiagem melhor, eu me preocupo mais com as unhas, com a bolsa, eu procuro todos os detalhes para que eu apresente para ela uma imagem de uma mulher de sucesso. Porque eu não posso apresentar um negócio, né, de sucesso, um negócio promissor, para se eu tiver cores bonitas, né, de calça jeans, cabelo bagunçado, se eu tiver toda ali, né, fora da imagem, não tiver maquiada. Porque primeiro a mulher ela compra a tua imagem, depois ela compra o teu negócio, depois ela compra a tua ideia, depois ela compra o teu produto. E é assim, a gente sabe, a gente é muito mais visual e a primeira imagem realmente é fica, tudo bem que ela já te viu ali no dia da sessão, mas quando você vai apresentar
o negócio, você não vai apresentar só um produto, você vai apresentar a empresa que você trabalha, a empresa que você representa, um plano de carreira, você vai apresentar um diretorado de sucesso. Então a gente tem que estar vestida com essa imagem de sucesso, tá? E isso faz toda a diferença, porque ela olha e fala assim, nossa, eu quero vestir como essa mulher, eu quero ser como essa mulher, tá? E isso não significa que vocês precisam gastar no cabeleireiro, nem que vocês precisam comprar uma roupa hiper mega luxuosa, não. Se preocupe com os detalhes, mas com as roupas que vocês têm, tá? Faça vocês um cabelo bonito, uma maquiagem bonita e aparenta ter uma imagem, tá? E lembrando que uma imagem de uma mulher de sucesso não é só o físico, a roupa bonita, a maquiagem bonita, mas é a forma de falar, a forma de se comportar. A forma de agir, então tudo isso envolve. Então está no ouvir. Quando eu ouço as necessidades dela, quando eu ouço aonde Mercury pode ser importante para ela, eu consigo linkar perfeitamente. Eu faço um casamento perfeito entre a oportunidade de negócio e a necessidade dela. Porque se eu apresentar, se eu não ouvir nada sobre ela, eu não sei qual é o sonho dela, eu não sei aquilo que incomoda ela, onde ela gostaria de mudar, se eu não sei o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, como é a personalidade dessa mulher, né? Como é a Izzy? Se eu não sei como ela é, como que eu vou tornar o negócio atrativo para ela? O que eu vou falar de Mercury? O que vai chamar a atenção dela? Porque para mim, se a Tatiana tivesse falado só de vendas, eu não estaria hoje na Mercury, talvez, né? Eu não teria entrado, mas ela falou algo que para mim era importante. Eu estava grávida, trabalhava no hospital, fazia plantão de final de semana, eu estudava pra caramba, eu estava grávida há 8 meses. Eu acordava às 4 horas da manhã para ir trabalhar. Né? Então aquilo para mim não era vida. Quando ela me falou de uma oportunidade de crescimento, que não era só com venda, que eu poderia fazer os meus horários, eu falei assim, opa, esse negócio me interessou, é a minha cara, tá? Então a gente tem que entender aonde o benefício também entra na vida dela, tá? Então eu peço, eu falo, Lívia, me fala um pouco sobre você, para que eu possa te conhecer melhor no seu trabalho, né? O que você gosta de fazer, como que é você no seu trabalho, o que você faz. Eu sempre começo primeiro com as questões profissionais. Depois eu pergunto se ela é casada, se ela tem filho, né? Eu faço esse pergunto, vou entrar na intimidade dela, né? Mas é importante que a gente saiba, tá? Se ela tem filho, se ela é casada, do que ela trabalha, né? E aí, muito dentro dessa questão do trabalho, eu pergunto, você hoje é feliz com o seu trabalho? Do seu trabalho, o que você mais gosta de fazer? O que você não gosta? Como que é? Quais são suas perspectivas? Então eu vou puxando, eu vou ouvindo ela, o que ela tem para me falar, tá? Então, ao identificar a personalidade também, é nesse momento, além de identificar as necessidades, é nesse momento que eu identifico também a personalidade dela, que eu vou falar um pouco mais adiante sobre como identificar a personalidade da minha potencial iniciada e como usar a personalidade dela para o sucesso da minha iniciação, tá? Então, quando eu identifico a necessidade, eu linko a oportunidade de negócio, faço o casamento perfeito. Quando eu identifico a personalidade, a minha entrevista ela é focada na personalidade. Isso ajuda a ser mais assertiva na hora de falar do negócio. E para uma boa sondagem, é importante que a gente conheça também os motivos pelos quais as pessoas ingressam na Mercury. Flexibilidade de horário, renda extra, atividade, crescimento profissional, qualidade de vida, oportunidade de passar mais tempo com a família e com os filhos, tá? Então é importante que eu saiba isso. Eu vou falar agora, dentro ainda desse identificar as necessidades
personalidade e a personalidade, isso que eu vou falar agora para vocês sobre a personalidade, esse material está todo no Em Sintonia, tudo, tá? Se vocês entrarem lá no Em Sintonia, em educação, vocês vão ver ferramentas de iniciação e vocês vão ver tudo falando sobre a personalidade, como a gente trabalhar com teste de personalidade. Eu coloquei aqui para vocês, eu não vou me ater muito, porque senão eu não consigo terminar a aula, mas depois eu vou mandar essa aula para vocês também, vocês vão poder pegar esse material também lá no Em Sintonia. Essa aula da personalidade, eu encaixei ela aqui porque eu acho ela bem bacana, mas é um tema de uma aula inteira, tá? Tem um teste na Merkel, que é o teste de teste sua personalidade. Esse teste, ele é online, tem como fazer ele online, mas eu adaptei ele para o papel. Então, eu copiei todas as perguntas, numerei todas as perguntas e eu fiz numa folha. E eu uso esse teste nas minhas entrevistas também, tá? Depois que ela fala um pouco sobre ela, eu falo, eu gostaria muito de que você respondesse esse questionário para eu entender um pouco melhor sobre a sua personalidade. Eu posso usar esse teste na hora da entrevista, ou eu posso, no dia que eu agendei a entrevista com a Izzy, eu posso entregar esse teste de personalidade para ela fazer em casa e me trazer no dia da entrevista, tá? Elas não se opõem, não. Elas acham até legal fazer o teste. E elas acham até engraçado descobrir qual tipo de personalidade. E por que isso é importante? Isso é importante também para o negócio, para eu me guiar no que eu posso falar mais e como eu devo falar de acordo com cada uma dessas características. O teste de personalidade tem 4 respostas. Ou a pessoa ela tem uma personalidade dominante, influenciadora, analítica e estável. Então, o teste, ele dá essas 4 possibilidades. Obviamente, tem pessoas que têm, às vezes, ficam empatadas. Então, às vezes, uma pessoa é dominante, influenciadora, ela é estável e analítica. Pode ser que dê uma resposta, pode ser que dê 2. Na verdade, todas nós temos um pouco de cada uma. Um pouco de dominante, um pouco de influenciador, um pouco de analítica, um pouco de estável. A gente tem um pouco de cada, mas a gente vai ter aí uma, com certeza, que é mais, que domina mais, uma ou 2, tá? Que são as características mais fortes. E isso é importante, como eu disse para vocês, para a gente se guiar. Eu, por exemplo, tenho 2 dessas características. Eu sou dominante e analítica. Eu sou muito mais analítica do que dominante, por exemplo, tá? Então, vocês vão entender por que descobrir isso. Então, de acordo com as respostas que ela der, eu faço a soma e vejo qual, então, qual tipo de personalidade que ela tem, tá? Uma pessoa, aqui são dicas então, de como vocês lidarem com uma pessoa que tem uma característica dominante. É uma pessoa, quais são as características pessoais dela? Ela é uma pessoa direta, ela é independente, ela é empreendedora, tá? Ela é focada em resultados, ela é autoconfiante, ela é impaciente. Então, aqui eu tenho até algumas dicas de como realizar uma entrevista com ela. Eu tenho que fazer uma entrevista minuciosa, porém curta. Ela quer saber detalhes, mas eu não posso me prolongar, porque ela é impaciente, tá? Eu tenho que deixar ela fazer pergunta, porque a pessoa que tem perfil dominante, ela vai fazer pergunta. Ela vai fazer uma série de questionamentos, tá? Eu tenho que limitar a falar do negócio e evitar de ficar conversando coisas paralelas, porque ela está focada, ela quer o resultado ali, tá? Então, eu tenho aqui algumas características. Isso eu vou dizer para vocês, eu vou deixar vocês depois lerem, eu vou só citar algumas, porque senão a gente se estende, porque como eu disse, isso aqui é tema de uma aula inteira, tá? Se uma pessoa, aqui tem uma outra continuação da pessoa dominante, tá? É uma pessoa que possivelmente vai dar uma resposta para vocês na hora, tá? Se ela quer ou não fazer esse negócio. Uma pessoa que tem um perfil dominante, é muito importante que eu fale, por exemplo, mais detalhes sobre o plano de carreira, tá? Porque é uma pessoa que gosta de liderar, uma pessoa que gosta de trabalhar gosta de estar ali, ó, no domínio, no centro, né? Não se sabe dominar, gente, não é mandar nas pessoas, tá? Tem uma diferença bem grande. Mas ela gosta de trabalhar com liderança, ela tem já esse perfil. Então é importante que eu fale do plano de carreira, tudo bem? Uma pessoa que é influenciadora, ela é focada em pessoas, ela gosta de ser relacionada, né? Aquela pessoa que adora estar em tudo, que todo lugar que ela vai, todo mundo conhece ela influencia todo mundo, né? Ela é focada em reconhecimentos, ela é pessoa sociável, as pessoas gostam de ter a presença dela. Está em todas as festas, é a primeira da lista a ser convidada, ela é entusiasmada, é aquela que anima. Onde ela chega,
todo mundo sabe que ela chegou, né? É uma pessoa amistosa, expressiva, é agradável. Então, com uma pessoa como essa, eu tenho que realizar uma entrevista mais demorada. E ela vai falar outras coisas, porque ela quer fazer ali, ó, com você, um relacionamento, né? Ela quer conversar, né? Eu preciso deixar ela falar, porque ela vai querer falar muito, gente. Às vezes, quando eu faço uma entrevista com uma pessoa que tem esse perfil, eu fico, às vezes, até mais uma hora com ela, né? Ela não fale, por exemplo, de muitos detalhes de carreira, por exemplo, de uma pessoa que ele vai falar um pouco mais de reconhecimento, por exemplo, né? Como é que é a oportunidade dela conhecer a amizade, a oportunidade dela ter mais também, ela poder se falar. Boas. Então, eu tenho que levar toda a entrevista puxado para essas características que ela tem, tá? Vou falar dos reconhecimentos da Mary Kay, das cortes, do carro, das viagens. Para ela, é uma pessoa interessante para eu falar nesse tipo de aspecto, tá? Então, depois também vocês dão uma lidinha um pouco melhor nesse tipo de perfil. A pessoa que é analítica, que é, por exemplo, a minha característica, que é muito forte, analítica, nós vamos já dizer, a pessoa que analisa tudo, ela é organizada, perfeccionista, é exigente, é curiosa, ela vai querer saber os detalhes, ela é detalhista, ela é precisa, ela é totalmente calculista em tudo, quer fazer todos os cálculos disso, daquilo, né? É uma pessoa que tem um perfil de líder também e gosta de números e dados. Quem me conhece sabe que eu adoro números e dados. Tudo eu coloco números, né? Eu tenho que ter um número. Então, porque todo mês eu faço projeção de tudo. De pontuação, de venda, de tudo. Porque eu adoro. Então, essa pessoa, a gente vai ter que dar detalhes. Se vocês falarem da carreira para essa pessoa, ela vai perguntar, mas como é que é esses 4%? Mas como é que é esses 12%? Como é que é essa qualificação, né? Mas assim, 12% de 15 mil pontos, quanto que dá? E é importante, inclusive, que uma pessoa que tenha esse tipo de perfil, vocês levem até o simulador de ganhos, viu, gente? Porque elas vão querer ver, tá? Eu já fico preparada para tudo. Porque se uma pessoa que tem um perfil desse, como eu, por exemplo, e como eu tenho esse perfil, a gente tem essa tendência, a gente que tem cada paciente, a gente tem a tendência em fazer a verificação também, voltada para isso, quando a gente quer, então, da uma carreira, uma pessoa que, às vezes, não tem interesse em qualquer Eu só voltei aqui porque isso é uma pergunta que eu sempre faço para elas e isso é muito também, muito importante. Eu acho que isso influencia muito a resposta delas, que para mim foi inclusive o que me fez optar por trabalhar só com MRT ou por trabalhar só na fisioterapia, né? Quando até eu fiquei trabalhando como fisioterapeuta na Mary Kay durante 1 ano e 8 meses. Eu me formei como diretora em 1 ano e 3 meses e fiquei mais 5 meses trabalhando
como diretora e no hospital como fisioterapeuta. E aí depois eu perguntei, eu fiz uma pergunta para mim, nossa, eu fiz com a Isabela, a minha nacional falava, Isabela Gomes, não está na hora de você, né, escolher aí, ficar, trabalhar só com a que quando você tiver 100% de potência só para o diretorar, você vê como as coisas vão ser diferentes. E eu tinha uma certa resistência, parece formada, eu tinha 3 anos formada. Como eu ia sair da minha área, né? Eu tinha me formado numa excelente universidade, eu tinha acabado de fazer 2 pós-graduação. Como que eu vou sair? E uma pergunta que eu fiz para mim foi, onde eu me imagino estar daqui a 5 anos? Onde eu vou estar daqui a 5 anos na fisioterapia? Aonde eu vou estar daqui a 5 anos se eu estiver só com a Então isso eu também faço para as pessoas. Eu pergunto, você já parou para pensar aonde você vai estar daqui a 5 anos na sua vida profissional e pessoal? E aí elas pensam, e elas falam, realmente, né? Então eu gosto de fazer essa pergunta, tá? Depois então, e aí você me falou sobre ela, que eu identifiquei aí a personalidade dela. Eu vou compartilhar a minha história pessoal, tá? Mas, gente, toma cuidado para vocês não se entenderem muito. Ainda mais eu sou uma pessoa que me policia muito em relação a isso, porque vocês estão percebendo, né? Já são 9 horas, eu estou aqui ainda falando, mas eu estou quase acabando. Eu falo bastante, eu gosto de falar, e eu fico me policiando para não me entender muito. E isso na entrevista é o que eu mais me policio, tá? Então eu tenho que procurar falar em 2, 3 minutos um pouco sobre a minha história em Mary Kay. Falar o que eu fazia antes, né? Vou falar um pouco sobre mim, porque eu amo fazer Mary Kay, vou falar o que eu fazia antes, o que eu ainda faço, né? Talvez, se você não trabalha um pouco Mary Kay, por que eu iniciei o meu negócio Mary Kay, o que se mudou na minha vida e o que a empresa fez por minha família, e o que eu mais amo em Mary Kay. Então, essas são algumas perguntas que vocês têm que falar, umas questões que vocês têm que falar para ela, tá? Eu não vou dizer pra vocês o que eu falo, senão vai se entender, mas eu me resumo a isso. O que eu fazia antes, por que eu me entreguei, o que eu fazia, né? O que mudou na minha vida, o que eu mudava na minha família e o que eu mais amo, né? E outra coisa que eu acho bem bacana é vocês puxarem aspectos da história de vocês que de repente se identifica com ela. Se Izzy, por exemplo, não tem filho, e eu tenho, né? E uma das razões pela qual eu faço, né? Eu ensino Mary foi por conta da minha filha. Eu não vou ficar falando aí 90% desse tempo sobre isso, porque aí não vai entender tanto. Ela não tem filho, né? Agora, eu tenho agora, se é uma outra pessoa que tem filho pequeno como eu vou falar um pouco melhor sobre isso, porque ela vai se identificar. Ela vai dizer, nossa, né? Como parece um pouco comigo. Então é importante puxar aspectos da história. Vocês não vão inventar nada, mas realça aspectos da história de vocês que se identificam um pouco com a história dela, tudo bem? E aí, no máximo, 5 minutos falando sobre vocês, tá? E aí, é só lá no 7º passo, como eu disse pra vocês, que o mais importante não é só falar sobre o negócio, mas é tudo que vem antes. E lá no 7º passo, eu vou falar sobre oportunidades de negócio. É preciso estar atento nos objetivos da iniciada, para que a gente fale da oportunidade, mas estrategicamente. Né? Não foi isso que eu disse, por isso que eu tenho que conhecer ela. A gente já identificou as necessidades dela. Agora, a gente vai linkar as necessidades com oportunidades de negócio. Ela não precisa ainda saber, tá? Como vai fazer para conquistar o carro cor-de-rosa, em algumas vezes. Mas, porque a gente tem que tomar cuidado então, com tanto de coisa que a gente fala. Por isso que é importante fazer esse link entre a necessidade e a oportunidade, para que a gente não fale coisas que não vão ser interessantes, que às vezes pode apontar, tá? Agora, eu vou falar da oportunidade de negócio. O que é importante que eu faço? Tudo sobre a Mary Kay? Sim, mas tem alguns aspectos, quase tudo, né? Mas tem alguns aspectos que é muito importante. Existem 4 questões que ela precisa saber. São 4 perguntas que vocês têm que responder para ela. A primeira coisa que ela quer saber é o que é essa empresa. Então vocês vão apresentar a Mary Kay. Que empresa que é essa, tá? A segunda questão é quais atividades ela vai desenvolver. Então ela sabe o que é Mary Kay e o que a gente... Agora você sabe o que ela vai fazer em Mary Kay. Quais são as atividades? A gente tem 2, né? A gente tem 2 lados do negócio. Trabalhar como consultora, dando aula de beleza, ensinando a cliente a ficar mais bonita, né? E a gente trabalha com planos de carreira, com liderança, formando equipe, ok? Então eu explico quais são as atividades que ela vai desenvolver. A terceira questão é quais serão os ganhos? Quanto que eu posso ganhar? Quais são os ganhos que essa empresa me proporciona de acordo com essas atividades que eu vou desenvolver? E a quarta questão é o quanto ela precisa investir, tá? Essas são as 4 perguntas que vocês
para quem vocês estão apresentando o negócio. Tudo bem? Aí, dentro disso, vocês têm um folheto e tem também, eu acredito que a maioria de vocês devam ter aí um material que tem essas informações, tá? Mas essas são as 4 perguntas dentro do negócio que eu preciso responder. A oitava questão, o oitavo passo, é vincular, isso eu já falei várias vezes para vocês durante a aula, que é vincular as necessidades dela aos benefícios da oportunidade. Então, no mesmo tempo que eu estou apresentando o negócio, estou apresentando a empresa, as atividades, os ganhos e o investimento, eu vou vinculando os benefícios da Mary Kay com as necessidades dela, tá? Que vocês já identificaram anteriormente de acordo com a personalidade dela. Então, eu já faço, nesse momento, esse link, tá? O nono passo é onde eu vou esclarecer as dúvidas e vou vencer as objeções, tá? Então, pergunto, Luísa, de tudo que eu apresentei, ficou alguma dúvida? Algo que você gostaria de me perguntar ou que não tenha ficado claro? E ela vai falar assim, não, vai fazer as perguntas, tá? E aí vão surgir algumas objeções. Às vezes eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né? Como que eu venço essas objeções? Eu aprendi com a legislação que a gente não deve comprar desculpas, porque a objeção é uma desculpa, tá? Não comprem desculpas, vendam ideias, tá? E as objeções, eu também sugiro que vocês estudem, porque não tem como eu falar de todas aqui, porque a aula de objeção, gente, é uma aula de 1 hora, tá? Então, mas procurem estudar, porque as objeções são sempre as mesmas. Não existem objeções novas. É sempre, não tenho cartão de crédito, não tenho dinheiro, não tenho meu marido que não vai voltar, tenho filhos pequenos. Eu digo para vocês que a objeção nada mais é do que a razão para entrar em Mary Kay. Porque se ela não tem tempo, vocês não concordam que Mary Kay pode ser uma oportunidade perfeita dela ter um negócio rentável, onde possibilita que ela tenha mais tempo para ela. Se ela não tem dinheiro, é mais uma razão para ela fazer Mary Kay, para ela ganhar dinheiro. Se ela tem filhos pequenos, é mais uma razão para ela fazer Mary Kay, para que ela possa ganhar, ter um trabalho, um negócio, mas que ela vai ter flexibilidade, vai colocar a família dela nas prioridades do negócio. Se ela não tem cartão de crédito, é por alguma razão, né? Às vezes, de repente, está com o nome restrito, né? Ou não pode gastar muito, não tem muito dinheiro, enfim. Se ela fala que o marido não deixa, né? Acha que o marido não vai deixar, propõe de apresentar um negócio pro marido dela, né? Então, o marido que é um pouco mais dominador, né? Se o marido não vai deixar ela fazer um negócio, o marido que é muito dominador. Então, a gente tem que entender que as objeções nada mais são do que a razão para ela entrar em Mary Kay. É por isso que eu não posso comprar, tá? Porque eu tenho que dar ideia. Se ela fala para mim que não tem dinheiro, como que eu vou responder? Então, pena? Não, eu tenho algumas formas aí que pode até ser aí um tema mais pra frente que eu posso até dar uma aula para vocês de como vocês vender ideias de acordo com as objeções, tá? Entendo por que ela não quer ser uma consultora e tem que ajudá-la nessas questões. Então, quando ela fala que precisa pensar, ou que ela não quer, eu pergunto para ela, o que te impede? Eu pergunto, o que te impede de ser uma consultora, Luísa? Ela vai falar, porque ela vai dar, ou pode ser que ela dê a mesma objeção, mas quando ela fala que vai pensar, eu falo, ela tem alguma coisa que ainda não ficou claro, e ela não responde. Se não, pode ter que ser aquela pessoa que seja mais estável, que realmente precisa, ou às vezes é uma analítica também tem dessas, de dar a resposta depois. Ela fala, eu preciso analisar, preciso pensar, preciso conversar com a minha família. Então tenha a serenidade e a paciência de entender, tá? Vocês vão pedir a decisão. Há algum motivo pelo qual você não possa ser uma consultora de beleza? Se ela falar que vai pensar, eu pergunto, e ficou alguma questão ainda sem ser respondida, algo que eu possa ajudar? O que está te impedindo? Ela vai me falar, ela fala, só preciso pensar mesmo, conversar com meu marido, analisar, eu falo tudo bem. E aí o que eu vou fazer com ela? Vou agendar. Então, eu posso te ligar, no máximo eu também 2 dias, eu posso te ligar amanhã, eu posso te ligar na quinta-feira para saber o que você achou, porque as pesquisas comprovam que as pessoas não demoram mais do que 24 horas para tomar uma decisão. Então não deixa para ligar para ela daqui 1 semana, tá? Mais que um dia, então hoje é terça, na quinta-feira eu posso te ligar e aí você vai saber o que ela achou, tudo bem? E entender que também um não significa não quero, não gostei. Um não significa ainda não, talvez, precisa de mais informações, ou vou pensar. Então, mesmo depois que vocês deram um prazo para ela de 2 dias,
E vocês ligaram. Ela disse que não. Gente, não fiquem tristes. Vocês plantaram a semente. Eu tenho consultoras hoje que estão comigo, que entraram depois de 2 anos que eu apresentei o negócio. Depois de 1 ano que eu apresentei o negócio. Enfim, depois de muito tempo. E hoje elas são uma, inclusive dessas consultoras, hoje, é uma diretora em qualificação, a Adriana. Ela entrou na Mary Kay. Quando eu entrei na Mary Kay, ela é minha comadre, eu ofereci uma oportunidade de negócio. Ela não quis. É uma pessoa extremamente estável, extremamente, né? Ela teve esse zelo crescendo para ela ver que o negócio era bom. Depois de 2 anos, ela resolveu entrar na Mary Kay e hoje é uma diretora em qualificação. Então, gente, tenha essa tranquilidade, a semente foi plantada. E eu pergunto, olha, Ivy, se ela me diz não, eu falo, Rosa, eu pensei, não, ainda não. Eu falo, não tem problema ainda, mas você conhecendo o negócio, eu gostaria que você me indicasse pessoas que você conheça que se beneficiariam com esse negócio. Pessoas que, aí eu repito, todos aqueles benefícios, que gostaria de ter flexibilidade, que estão satisfeitas, se ela conhece já o negócio, vai ser muito mais fácil. A minha irmã, antes dela ser consultora, a minha irmã me indicou várias pessoas do negócio. E uma das pessoas que a minha irmã indicou hoje é a minha terceira diretora, que é a Márcia. Se minha irmã, se quiser tentar, falo pra ela. Falo, nossa, tem tanto potencial agora para você ser uma nacional, porque ela realmente tem uma visão e ela me indicou várias pessoas ótimas. Então a Márcia foi uma pessoa que minha irmã indicou. Na época, minha irmã não quis ser consultora, logo quando eu iniciei. Mas ela me apresentou a Márcia e a Márcia me iniciou no negócio e hoje é uma diretora. Então faça isso também com as pessoas, com as outras pessoas, né? Então se elas não querem, tudo bem. Mas você conhece alguém, você conhece e indica alguém. E elas vão, porque a gente sempre conhece alguém que possa se interessar pelo negócio, tá? Bom, Patrícia, se você quiser abrir a sala para elas fazerem perguntas, a aula era isso, tá, gente? Então, todo o passo a passo, como vocês trabalharem com a entrevista de iniciação. Agora eu vou abrir para perguntas, aí 5, 10 minutinhos para que vocês possam perguntar. Me desculpem os 9 minutos de atraso. E aí, aberta a sala, vocês podem fazer as perguntas, tá? Patrícia já abriu. Vou mandar esse material, então, para toda a área da Isabela e vou mandar para a Heloísa e a Patrícia para ela encaminhar, tá? A Jaline está pedindo, que é da parte dele, para eu mandar o slide para você copiar. Mas não tem necessidade de você copiar, não, porque eu coloco aqui, não tem problema, mas não tem necessidade de você copiar, porque eu vou mandar a aula, tá? Mas eu volto aqui para vocês. O slide 4. Mais alguém tem pergunta? Obrigada, Rose. Gente, Cássio, se você puder ir dando um pausa aí nas perguntas, senão eu não vou conseguir responder, porque as perguntas estão todas para aqui, mas dá uma travadinha só para eu. Eu sugiro que vocês digitem a pergunta de vocês no Word, seja onde for, e quando liberar vocês mandam de novo, senão eu não vou conseguir responder. Tá? Deixa eu voltar aqui. Laís, quando eu mando para a Heloísa, eu acredito que a Heloísa ela deva mandar para todas as nacionais da área dela. A Heloísa não manda só para as diretoras da unidade da Heloísa, ela manda para todas as nacionais da área. Então, eu acredito que você vai receber também, tá? Rose da Lubraga, obrigada, você foi isso. Vou mandar, deixa eu ver aqui. Olha, a Cora já está entrevistando alguém. O que quer responder? Aqui ele está perguntando que ela é minha. O que responder a elas quando elas dizem que não tem cartão e nem dinheiro para comprar à vista? Quando uma consultora fala que não tem dinheiro para comprar e nem cartão, eu sempre pergunto, como todo mundo pergunta, mas você conhece alguém, né? Que pode, seu marido, sua família, alguém que te ame, que possa te emprestar para você iniciar, pelo menos, mas em caso que as pessoas não têm possibilidade nenhuma, ninguém te empreste. O que eu faço com as minhas
com essas pessoas. Eu pergunto para elas, você realmente acredita nessa oportunidade? Acredita que o Mercury pode te ajudar a ter esse ganho extra? Mercury pode te dar essas condições de você ganhar esse dinheiro? Você está disposta a trabalhar? Porque se você estiver disposta a trabalhar, eu vou te ajudar. Isso que eu combino com ela. Ela agenda, eu peço para ela agendar uma sessão, convidar 5 potenciais aí de clientes, se ela saiba que gostam de cosméticos e que possam comprar. Eu faço uma sessão junto com ela e eu divido o lucro, tá? Então, eu tenho, por exemplo, 40%. Então, eu fui fazer uma sessão. Então, aí ele convidou 5 amigas. Vendi nessa sessão R$1.000. 40% de R$1.000 vai dar quanto? R$400. 20% é meu, 20% do lucro eu repasso para ela, porque as clientes são delas. E aí ela já tem R$200, 149 para iniciar, e ela vai guardando. Então, eu vou sugerindo isso para ela, para que ela possa dar o primeiro passo. E aí, uma vez, ela conseguiu comprar o kit. Como que ela vai fazer agora para poder fazer o pedido dela? Existem muitas consultoras que pedem 50% adiantado. Então, as primeiras sessões que a gente faz são com as pessoas mais próximas, né? Amigos, família, vizinhos, pessoal do trabalho. Então, o que eu oriento a fazer? Você fala, você já fica, eu estou acabando de começar o meu negócio, para eu comprar o produto, eu preciso que você me pague 50% adiantado antes de receber. Como essas pessoas se conhecem, elas não vão mudar que vocês vão sair, vão pegar o dinheiro dela e vai comigo. Então elas vão pagar 50%, o outro restante, vocês dão prazo depois para elas pagarem. E aí vocês conseguem ter um dinheiro para fazer esse pedido, tudo bem? A Elizabeth está me perguntando, quando você apresenta um investimento, você fala do kit mais pedido. Eu falo, Elizabeth, só que eu não coloco que é uma condição, tá? Então, o que eu falo? Eu falo, Luiz, o investimento, para você iniciar o seu cadastro na LC, é o kit. Apresenta o kit e fala que custa R$149. Esse é o teu para você iniciar. Agora, você pode trabalhar com pronto entrega ou sem pronto entrega, tá? Você pode já começar com um pedido, que é a melhor forma. Você já vai estar começando com os 2 pés, com o pé direito e esquerdo no negócio. Com pronto entrega, a gente vende mais. É comprovado pelo estudo do Sebrae que a gente vende 70% a mais. Você viu, eu fiz a sessão, eu já tinha produto para entregar, a gente vende mais. Agora, não é um pedido obrigatório. Mas aí você fala assim, mas você não fala que é obrigatório. Então, a gente não vira